terráqueos, terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre Ozymandias e o dilema do trem. Mas, antes de tudo, já vou deixando logo o recado de sempre. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem as notificações e já vou deixando logo o seu like, pois tudo isso é muito importante e ajuda muito o canal a crescer. Mas, dado o recado, vamos logo ao vídeo. Bem, antes de mais nada, já vou logo avisando que o vídeo de hoje vai conter spoilers de Watchmen, que pra quem não sabe é uma HQ escrita pelo Alan Moore, que também virou depois um filme. E se você nunca leu a HQ nem viu o filme, e você pretende fazer isso no futuro e se importa com spoilers, então é melhor que você não veja o vídeo. Aconselho você ir assistir o filme, que é o mais rápido, e aí depois você pode vir então assistir o vídeo. Depois lê a HQ, porque eu sempre indico que lê, porque é muito boa. Mas se você não pretende ler no futuro ou não liga para spoilers, então tudo bem, pode assistir o vídeo sem problema. Até porque o vídeo de hoje, mais uma vez, não vai ser exatamente, ele vai usar a HQ para a gente debater sobre mais um dilema moral. Então, não tem problema, você pode assistir numa boa. Mas se você ali se importa com spoilers, eu aconselho você a não ver esse vídeo, porque vai ter spoiler do final da obra, sabe? Vou tentar falar de forma ali bem simplificada, para não entregar muito, até porque o final do filme é um pouco diferente do final da HQ. Então eu vou tentar ali deixar ali bem simplificado para não dar spoiler de uma coisa nem outra. Eu vi o filme, mas não li a HQ, agora tem spoiler da HQ, ou vice-versa. Então eu vou tentar, mas vai ter ali o spoiler do que acontece ali no final, então é bom você assistir o filme primeiro ou ler a HQ primeiro antes de ver o vídeo, se você se importa com spoiler. Bom, mas para contextualizar, o Watchmen é uma HQ que ela fala ali sobre ter um grupo de pessoas que seriam tipo heróis, que no passado ali eram heróis, mas que ali no presente a maioria deles não tá atuando mais como heróis. E a HQ meio que mostra ali a vida deles e existe ali um mistério, porque parece que morre ali um antigo herói que ainda estava meio que atuando, ele acaba morrendo e a morte dele é super misteriosa, e então um desses heróis ali, que é o Rorschach, ele resolve investigar ali aquela morte e acaba meio que teorizando que tem alguém matando ali os heróis, né? Então, esses heróis seriam um grupo ali de pessoas que se vestiam ali com fantasias, meio super-heróis assim, só que eles não tinham superpoderes, a não ser um que é o Dr. Manhattan, ele é o único que tem superpoderes. Mas eles ali agiam contra o crime, pegavam bandidos e tal, bem tipo gibi de super-herói mesmo. Só que a maioria deles não tá mais atuando no momento, por causa ali de uma lei ali que foi criada que meio que impede ali eles de atuarem ali como heróis, e a maioria decide realmente se aposentar e ficar de boa. Apenas o Dr. Manhattan, o comediante, que é o que morre, estão atuando ali legalmente, e o Rorschach continua atuando mais ilegalmente, sabe? Ele não pode atuar, mas ele continua fazendo isso de forma ilegal. E aí ele resolve investigar então essa morte, porque ele tem essa teoria de que alguém tá matando ali os super-heróis. Super-heróis não, heróis, porque não tem esse único super-herói do Dr. Manhattan. Mas no final acaba se descobrindo então que, na verdade, tudo era um plano de um desses ex-heróis, que é o Ozymandias, né? Que o plano dele, ali a história se passa no período da Guerra Fria. No mundo não é o nosso, evidentemente, tipo, no mundo seria paralelo ao nosso, então as coisas acabam acontecendo de forma diferente. Por exemplo, nesse mundo, os Estados Unidos venceu a guerra do Vietnã, que é algo que mudou que aconteceu de forma diferente ali. Mas então tem ali essa Guerra Fria, e tudo ali nesse mundo, tudo indica que vai explodir a guerra, que vai haver uma guerra nuclear que provavelmente irá extinguir o mundo, extinguir a Terra, a vida na Terra pelo menos. E aí esse Ozymandias resolve então tomar uma atitude, e ele elabora um plano. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas parte disso ele acaba tendo que matar ali o comediante, por isso que ele morre então, para que esse plano ali
do Ozymandias dê certo. Ele resolve elaborar um plano que vai fazer, então, esse plano ele vai matar metade de Nova York. Metade de Nova York vai morrer, mas vai dar a entender para o mundo que existe uma força maior que foi a responsável pela morte de metade de Nova York. Então, todos ali as grandes ali, potências, tá, os políticos ali, eles ali diante dessa força maior, diante desse grande perigo que matou metade de Nova York, resolveriam então acabar com esse negócio de guerra e usar todas as suas forças para tentar ali impedir que o inimigo destrua a Terra. Eles acabam se unindo então para derrotar esse inimigo maior. Esse é o plano e com isso não vai haver guerra e a Terra não será destruída. Então ele faz isso, ele acaba conseguindo realizar o plano dele, mata metade de Nova York. Mas com isso a guerra não acontece, não explode, não há guerra nuclear. E as potências elas usam então a sua força ali para se preparar para esse inimigo, assim, que não existe, mas o Ozymandias leva a crer que existe. Eles se unem então, se preparam ali militarmente para se esse inimigo ali voltar a agir, eles estarem preparados para tudo. Com isso não há guerra e fica tudo bem. Fica tudo ali em paz. E ele acaba conseguindo então o plano dele e salvando a Terra. E é nisso que tá o dilema do trem, o dilema moral do trem. Para quem não sabe, o dilema do trem é assim, você lá, tem uma linha de trem e tem um trem que ele está desgovernado e ele está prestes a matar 5 pessoas. 5 pessoas irão morrer. Mas você tem uma alavanca ali que você pode puxar que vai mudar o trajeto do trem. Ele vai então para uma outra linha de trem, mas nessa linha vão estar então 2 pessoas. E aí o trem, então, se você puxar a alavanca, ele vai matar 2 pessoas, mas aquelas outras 5 serão salvas. Então, nisso que significa o dilema do trem, e aí fica o que você faria. Você puxaria a alavanca ou não faria nada? Sabe, qual seria a sua decisão? Muitos acham que a melhor decisão é você puxar a alavanca, pois daí pessoas irão morrer, mas pelo menos serão menos pessoas. Você, ao invés de morrerem 5, vão morrer apenas 2. Ao contrário, alguns pensam que não, que o correto é não fazer nada, porque você não pode ali mexer com o que já está ali definido. O trem está desgovernado, você deixa tudo quieto e você puxar a alavanca, você estaria matando 2 pessoas. Se você não fizer nada, você está apenas deixando ali que as coisas ocorram como elas já estavam acontecendo. Ali fazendo o mundo ali seguir seu trajeto. Então muitas acham que você não deve fazer nada, mesmo que morram mais pessoas. O Ozymandias parece que está no primeiro grupo. Ele, ao fazer isso, ele é responsável pela morte de metade de Nova York, mas o mundo acaba sendo salvo. Então morre metade de Nova York, mas todo o resto da Terra é salvo, ele fica a salvo. Então, meio que no final das contas, o que é mais prejudicial? Morrer metade de Nova York ou morrer todo mundo da Terra? No final, realmente, se você for pensar, é melhor morrer metade de Nova York, vai ser muito menos gente morta. Então ele pensa dessa forma nisso. É claro que é algo de proporções muito maiores do que tipo 5 pessoas e 2 pessoas, mas funciona de forma parecida. Então ele resolve então puxar essa alavanca para então matar ali metade de Nova York, mas salvar o resto do mundo e impedir que ocorra uma guerra nuclear. É claro que o dilema do trem ele pode mudar muito de resposta se, por exemplo, você tem ali 5 pessoas, mas, por exemplo, ali aquelas 2 outras pessoas, você conhece as duas pessoas que você gosta muito, são 2 parentes seus, 2 amigos seus. Isso vai mudar muito a resposta. Então, o Ozymandias fazer isso é o que faz sentido, porque o personagem ele é escrito como um personagem extremamente inteligente, ele é o homem mais inteligente do mundo. Ele sabe, ele tem um conhecimento muito mais avançado que a maioria das pessoas. E isso leva ele a meio que, de certa forma, desprezar um pouco as outras pessoas, assim. Ele não consegue ter uma ligação tão forte com as outras pessoas.
porque ele considera elas ali muito assim, sabe, simplórias. Ele já tá tipo muito mais elevado em conhecimento que todas elas, sabe? Não tem como ele ter uma conversa super animada ali com elas, porque ele já tá tipo pensando em tantas coisas muito maiores, sabe? Então ele já não se conforma com coisas mais tão simples. E isso faz com que ele não seja ali, ele não tenha tantas ligações emocionais assim com as pessoas. E ele acaba enxergando o mundo de forma muito coletiva, ao invés de forma individual. Nós temos a mania de, pelo menos o que está ao nosso redor, a gente enxerga de forma muito individual, indivíduos, nossos amigos, nossos parentes, a pessoa que a gente ama, que está casado. Então a gente vê muitas pessoas ali como indivíduos que estão ali perto da gente. Aquelas pessoas que estão distantes, sei lá, morre 200 pessoas no acidente, num país tal que você não mora. Você vai ver tudo de forma muito coletiva, sabe? Você não... Tanto é que se morrer apenas... morreu 2 pessoas, teve um grande acidente, mas felizmente a Maria conseguiu sobreviver, morreu apenas 2. Você vai ficar, ufa, morreu apenas 2 pessoas. Vai pensar de forma coletiva. Agora, imagina você, uma dessas pessoas ser, sei lá, sabe, sua mãe, sabe? Você vai ficar, tipo, muito abalado. Você tá nem aí que você preferia que tivesse morrido 100, mas a sua mãe tivesse sobrevivido, sabe? Então, você vai pensar de forma ali mais como um indivíduo, como cada indivíduo ali. Como o Ozymandias, ele não tem ali nenhuma grande ligação emocional com as pessoas, ele pensa de forma muito coletiva. Então essa metade de Nova York que ele matou, lá não tinha nenhuma grande de pessoas ali que ele amava, que ele gostava muito. Então não foi difícil para ele, tão difícil para ele ter matado essa metade de Nova York, porque ele não estava apegado em nenhuma daquelas pessoas que morreu. É diferente do que se no meio dessa metade de Nova York tivesse ali pessoas que ele amasse muito, sei lá, a família dele, sei lá, se tivesse ali uma namorada, ela tivesse ali, certamente ele poderia acabar agindo de forma diferente ou ter muito mais dificuldade ali para fazer aquele plano dele. Tudo seria muito diferente. Só que exatamente por ele pensar de forma muito coletiva, para ele é muito fácil tomar essa decisão. A maioria ali, vamos tentar salvar a maioria. Se a gente precisar sacrificar a minoria para salvar a maioria das pessoas, então vale a pena. Ele pensa ali dessa forma ali coletiva, né? De quantidade de pessoas. Vamos salvar mais gente. Por isso, então, para ele é muito fácil fazer isso, né? É uma decisão muito fácil ali de tomar. Se fosse um outro personagem, pode ser que ele não teria ali tido tanta essa facilidade, nem teria feito nada disso. Então, e quanto a nós que estamos lendo ali a HQ, a gente acaba tendo acesso ali, a gente acaba vendo a história de vários personagens que estavam ali naquela parte de Nova York que foi destruída. A gente acaba conhecendo muito deles, da história deles, e acaba se apegando a muitos daqueles personagens ali. Então a gente fica realmente muito triste quando isso acontece e a gente fica meio que torcendo, não, isso não pode acontecer. A gente fica meio que chocado quando isso acontece, porque a gente, ao contrário do Ozymandias, a gente conhece aquelas pessoas ali, a gente tem um certo apego a elas, aqueles personagens ali. Então a gente fica ali meio mal com a situação, né? E a que até faz isso, a gente às vezes até se pergunta por que tá mostrando esses personagens ali, são personagens ali que nem são importantes realmente pra história, não são nenhum dos heróis e tal. E a gente até às vezes se pergunta por que a gente tá ali lendo a história deles e tal. Depois a gente descobre que é realmente pra isso, pra causar esse impacto na gente. A gente se apega ali àqueles personagens e acaba ali o impacto. Todos aqueles personagens que a gente tá acompanhando ali as histórias morrem ali de uma hora pra outra e a gente acaba ficando tipo meio que devastado, assim, meu Deus, sabe? Como assim eles morreram? E a gente acaba, muitas histórias eles não tem ali, não são terminadas, a gente fica, meu Deus, sabe? Então é bem ali difícil, tá? A gente fica ali meio triste. Mas aí, em contrapartida, na mesma HQ ali, a gente tem o Rorschach, que quando ele fica sabendo ali
do plano, do que o Ozymandias fez, ele já pensa de forma muito diferente. Ele já é a segunda opção. Ele acha que não, que o que ele fez foi totalmente errado, que não podia ter mudado as coisas, que tinha que ter deixado as coisas acontecerem da forma que estavam acontecendo, sabe? Ele acha que foi um absurdo o que o Ozymandias fez. Então é que ele resolve então a contar a verdade para geral, falar que foi o Ozymandias o responsável, o que ferraria com todo o plano, porque daí se todo mundo descobrisse que fosse o Ozymandias, as potências iriam voltar, as Estados Unidas iria voltar a ter uma guerra e tal, poderia ter uma guerra nuclear, então ferraria com tudo. Mas ele tá nem aí, resolve contar, e isso faz com que o Dr. Manhattan então tenha que matar o Rorschach para impedir ele de fazer isso, de contar essa verdade. Mas então é isso, ele tem já essa opinião diferente, ele já acha que a alavanca não deveria ser puxada, que deveria então o trem matar as 5 pessoas, porque é do jeito que estava acontecendo mesmo, tem que ser do jeito que tá, respeitar ali a forma como o andamento ali do mundo, né? Não pode mexer em nada, ele já pensa dessa forma. Esses experimentos realizados mostram que a maioria das pessoas puxaria a alavanca. A maioria das pessoas, numa situação dessa, preferiria então matar 2 pessoas, mas salvar ali 5. A maioria das pessoas então ali frente a esse experimento, então acharia melhor então puxar a alavanca. Então, acho que a maioria de nós meio que agiria como o Ozymandias. É interessante de se ver isso, porque a gente meio que julga ele e tal, né? Mas se for pensar, meio que o que ele fez ali é o que muitas pessoas poderiam, de certa forma, fazer. É claro que em menores proporções, né? Matar 2 pessoas é muito diferente do que matar metade de Nova York. Mas ainda assim, é de certa forma algo parecido. Mas então é isso, eu achei que seria legal falar sobre isso, porque foi algo que eu me dei ali, eu meio que notei ali na hora, né, de Watchmen, né, esse negócio do Ozymandias, e eu meio que tracei esse paralelo com o dilema do trem, né, o dilema moral do trem. Achei que seria interessante falar um pouco sobre isso, sobre como essa questão é interessante, sobre o que a gente faria nesse lugar e tal. E analisar um pouco da forma de pensar, da forma de ver o mundo do Ozymandias, os personagens que estão perto dele. Achei que era interessante fazer um vídeo sobre isso. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem o que vocês pensam, se vocês concordam com o que eu falei, discordam. O que vocês fariam se vocês estivessem nesse dilema do trem? Vocês puxariam a alavanca, não puxariam? O que vocês fariam nessa situação? Comentem aí embaixo se tem alguma coisa a acrescentar. Comentem o que vocês pensaram. Mas então é isso. Compartilhem o vídeo para quem vocês acham que pode gostar nas redes sociais e tal. Ajudem a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Então é isso. Fiquem bem. Tchau, tchau.